E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre os espelhos esféricos, tá bem? Essa aula de hoje é para falar dos elementos, quais são os pontos mais importantes e você conseguir identificar geometricamente quais são os fundamentos dos espelhos esféricos. Vamos lá para a lousa que isso aí vai ficar um pouquinho mais interessante. Muito bem, pessoal. Vamos falar aqui um pouquinho dos fundamentos, né, daquilo que a gente vai chamar de espelho esférico. Bem, a origem de um espelho esférico, pessoal, é uma esfera, tá bem? Então imagine a seguinte situação. Você tem uma determinada esfera espelhada, tá? E você faz um corte nessa esfera. Você vai tirar uma casca, tá bem? Uma casca ou uma calota esférica. Isso dá origem a duas possibilidades. Ou seja, a primeira delas, se você tiver a parte interna da calota espelhada. Se você considerar que a parte de dentro é a parte espelhada, então nós teremos um espelho do tipo côncavo. Parte interna gera um espelho côncavo. Porém, se você considerar a parte externa da esfera, então a parte espelhada será a parte externa da calota. Isso dá origem a um espelho do tipo convexo, tá bem? A simbologia desses espelhos, ela está baseada no seu formato, tá bem? Ou seja, vamos considerar o seguinte, primeiro, alguns elementos. Se você tem o centro geométrico da esfera, esse centro vai ser o centro do nosso espelho, tá bem? O ângulo de abertura é o que determina essa área de calota. Nós teremos um eixo chamado eixo principal, que passa pelo centro geométrico do espelho, e pelo centro de curvatura. Outros eixos que passam pelo centro podem ser chamados de eixos secundários. O ponto em que o eixo principal corta o espelho, nós vamos chamar de vértice. Tá legal? Muito bem. Para que esse espelho tenha um funcionamento adequado, nós vamos pegar aqui a simbologia. Vamos lá. O espelho côncavo, turma, será representado ou por uma curvatura, como essa que está aqui, com essas cerdas representando a parte de trás do espelho, a parte não espelhada, ou simplesmente por uma pequena curvatura e um segmento de reta, como você está vendo aqui. Já no espelho convexo, a parte de trás seria a parte interna daquilo que compõe a nossa esfera. Ou seja, a parte da frente, ou a parte espelhada, é a parte que representa o espelho. Nas duas simbologias nós temos a distância entre o centro de curvatura e o vértice determinado pelo raio de curvatura. E a distância daquilo que nós vamos chamar de ponto focal representado pela letra F, como ponto de foco. Essa distância de foco até o vértice será chamada de distância focal. Perceba que existe uma simetria e que isso acontece tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Ou seja, a distância focal é sempre metade da distância de raio de curvatura, que é a distância do vértice até o centro. Professor, mas por que exatamente a metade? Então vamos dar uma olhada aqui. Existem algumas condições que nós vamos chamar de condições de nitidez de Gauss. As condições de nitidez de Gauss
são basicamente duas. Primeiro, essa abertura angular, esse ângulo de abertura da calota, tem que ser de no máximo 10 graus. Com isso, os raios que incidem no espelho são praticamente paralelos ao eixo principal, como está aqui na figura. Ou seja, se você tiver um raio de luz que incide sobre um espelho côncavo, sim, nós teremos uma reflexão. Vamos lembrar da lei geral da reflexão. O ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem, pessoal? Se olharmos esse triângulo que foi formado entre a linha imaginária normal, está representado em verde aqui, e o raio refletido, nós temos um triângulo. Tá vendo esse triângulo? Esse triângulo será um triângulo praticamente isósceles, de maneira que a distância entre C e F, assim como a distância entre F e V, são praticamente as mesmas. Por que isso ocorre? Isso ocorre, pessoal, pelo seguinte fato. Se considerarmos que o segmento CF tem a mesma medida que o segmento de F até A, ou seja, de C até F, é a mesma medida de C até A, de F até A, perdão. Então, nós podemos entender que se essa incidência for muito pequena, ou seja, considerando as condições de Gauss, o segmento de F até A é praticamente o mesmo, ou tem a mesma medida, que de F até V. Ou seja, a distância de foco vai ser metade da distância do raio. Bom, esses são os elementos fundamentais para a gente entender os espelhos esféricos. Bom, é isso por enquanto, pessoal. Estudem e na próxima aula vamos falar sobre os raios de luz associados aos espelhos esféricos. Grande abraço, turma! Outra coisa, pessoal, não esqueçam que o PDF dessa aula está aqui no link da descrição para você estudar com mais calma. Valeu!